Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar do grande Chesterton, né? O Homem Eterno, né? Do Chesterton, né? Quem não leu Chesterton ainda, tá na hora de começar. Ele tem esse livro aqui que talvez seja um pouco mais famoso, né? O Ortodoxia. Mas eu não vou tratar dele ainda, que ele é um livro um pouco mais difícil, né? E uma dica que me deram também, eu acho que é válida, é primeiro ler os hereges antes de ler a Ortodoxia, tá? Mas ele trata de muitas correntes filosóficas aqui, né? Batendo nelas, basicamente. Então eu acho que eu ainda não tenho capacidade de falar sobre ele. Vou ler ele de novo e aí depois eu trago aqui. Esse livro aqui é um livro muito interessante, tá? O Homem Eterno, tá certo? Esse foi o livro que o Chesterton escreveu logo depois que ele se converteu ao catolicismo, né? Ele era protestante, se eu não me engano, anglicano, tá? Como é que esse livro é feito? Ele é dividido em dois pedaços, duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1, ele combate aquelas pessoas que falam que o homem é só um animal, como qualquer outro, né? E a segunda parte, ele combate aquilo que as pessoas falam que Jesus Cristo era só um homem, como qualquer outro, né? E ele combate de uma forma muito engraçada até, né? Não vou dizer muito engraçada, exagero. Um pouco engraçada. Porque ele começa lá na antiguidade, assim, no Homem das Cavernas. E vai falando do Homem das Cavernas, né? Aí depois das primeiras civilizações. Não como uma descrição histórica, né? Mas é a história do homem. E aí ele fala assim, porque quando você pensa no Homem das Cavernas, você já acha que é aquele camarada com um tacape, bate na mulher, arrasta ela lá pra dentro da caverna. Só que quando você entra nas cavernas habitadas pelos homens, você vê desenhos rupestres de uma beleza, sabe? A forma como é desenhado os animais. Você vê que tem uma preocupação ali com a beleza, não com uma simples representação da realidade. Ou seja, ele já tinha uma inclinação ao belo. Aí ele fala aí ele fala dos achados arqueológicos, e aí ele fala que o homem era isso, era aquilo, e ele fazia assim, ele fazia assim. Aí depois ele fala assim, poxa, mas isso tudo aí você descobriu com um pedaço de osso que nem se tem certeza se é uma coxa de um ser humano ou se é de um macaco. Aí isso é a narrativa, não é a realidade. Muitas das realidades, das coisas que a gente vê a ciência falando, principalmente a arqueologia, né, e a antropologia baseada nela, são narrativas possíveis, não são realidades. Não são certezas. E ele bate nisso aqui de forma até engraçada, sabe? Então assim, é um livro... ele fala da mitologia, né? Como é que é o homem em relação à mitologia, ele vai passando a história toda do homem, bem interessante, né? E depois a história de Jesus Cristo, porque não é lógico Jesus Cristo é só um homem e tudo mais, como é que sobreviveu até hoje, como é uma loucura isso, tá? Ter sobrevivido até hoje intacto, né? Que é uma verdade antiga, na verdade tem 2000 anos, é antiga e não se mexe, né? É muito interessante. A forma de escrita dele eu acho um pouquinho difícil de ler, tá? Principalmente desse Homem Eterno aqui, eu achei um pouquinho difícil. Porque ele tem ideias muito longas. Então, assim, às vezes o parágrafo dele tem 2 páginas, entendeu? Então você tem que ter um nível de atenção maior para ler, né? Não chega a ser complexo, chega a ser coisas difíceis. Não são, não é difícil nesse sentido. É no sentido que ele começa a descrever uma ideia e é como se... Lembra aquelas expressões em matemática? Ele vai abrindo um parênteses, outro, um colchete, uma chave, e depois vai fechando tudo. Ele fecha tudo, fica tudo certinho. Só que as ideias são bem longas, bem longas. Bom, então é isso. Eu só queria falar rapidamente aqui sobre esse livro, O Homem Eterno, tá? Vale muito a pena ler. Ele ri do conhecimento moderno, de certa forma, e você fala, realmente, dá para se rir da maneira que ele expressa o conhecimento do homem moderno, né? Como se tudo que ele falasse fosse verdade. Como se aquele fosse realidade. Falei, não, peraí, deixa eu olhar isso aqui. Ele não fala, ele fala de uma forma suave, tá? Uma forma quase engraçada, tá? Para quem não sabe, a trilogia, tem uma trilogia que o padre Paulo Ricardo fala, eu esqueci como é que ele dá o nome, né? Que é Os Hereges, a Ortodoxia e o Homem Eterno. São os livros mais catequéticos, digamos assim, do Chesterton, né? Que ele tem dezenas de livros, né? Então esses 3 são os mais profundos, mais doutrinais, digamos assim, mais catequéticos nesse sentido, tá? Então ler esses 3 é ir já no centro do Chesterton. Talvez seja mais difícil, como é o caso da Ortodoxia, né? Que não é um livro muito simples, né? Então lendo esses 3 livros, né? Os Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno, você vai no centro direto do Chesterton, né? Que é o grande
grande descoberta, digamos assim, né, moderna, de umas poucas décadas para cá. É isso, o Homem Eterno, né, J.K. Chesterton. Espero que goste. Um abraço.